Olá, concurseiros. Hoje a gente vai falar de um assunto que também está dentro de construção, que é alvenaria, certo? E a gente vai começar. O que é alvenaria? Nada mais é que um conjunto de paredes, né? De muros ou obras, qualquer conjunto seja para de vedação ou de forma estrutural. Alvenaria pode ser construída de tijolo, bloco, pedra, qualquer outra coisa, certo? Então, a alvenaria, a gente tem algumas funções, que pode ser de vedação estrutural. O seu material pode ser de pedra, tijolo, barro. Ele pode ser assentado com argamassa, não assentado. Então, a alvenaria já é um elemento antigo, né? A gente vê lá no tempo dos romanos, né? O uso da alvenaria, ok? E aí a gente também vê hoje a alvenaria hoje em dia com diferentes tecnologias, né? E geralmente a alvenaria é assentada com argamassa, né? Então vamos começar aqui. A gente vai definir os tipos de alvenaria, certo? A função, os tipos e comentar algumas questões que foram abordadas no conteúdo da aula anterior. Beleza, né? Conforme eu falei, né? Alvenaria é o conjunto de paredes, né? Muros, certo? De diferentes materiais, como tijolo de barro, material cerâmico, né? Bloco, cimento, dentre outros materiais, né? E eles podem ser assentados com argamassa ou não, vai dependendo do tipo de alvenaria. Tá, a gente vai começar pela alvenaria de tijolo de barro, né? Que é o seu material, né? Ele é feito de quê? De argila, material argiloso, ok? E são fabricados de forma cozida, ou seja, são retirados, né, homenageados, né, e retirado, né, a máxima quantidade de água possível, né, para ser fabricados. Então, tijolos de barro, como o próprio não fala, são feitos de material argilosos, né, certo? Não pode ser composição por fragmentos calcários, senão isso aí, na hora de você sofrer exposição a uma chuva ou qualquer água, ia prejudicar a estrutura do elemento, né, certo? Então, né, são materiais argilosos, né? E eles podem ser maciços, pode ser com ter furos, né? Certo? E pode ter diferentes texturas, né? E aí a sussu pode ser horizontal ou pode ser, né, vertical, certo? Dependendo qual função que vai ser utilizados os tijolos de barro. Aqui a gente tem, né, os diferentes blocos cerâmicos, né? A gente tem o bloco cerâmico com furo na horizontal, né? Aqui é a largura, comprimento e altura. Tem o bloco cerâmico com os furos na vertical, né? Então, isso aqui são os blocos de vedação, não tem função estrutural. Já esses blocos aqui tem o quê? Tem função estrutural, eles são de basados, né? Para diminuir o peso, ok? Beleza, agora a gente vai falar dos blocos, vamos continuar sobre tijolo maciço, né? Então, os blocos cerâmicos estruturais de parede são componentes de alvenaria estrutural, ou seja, né, quando a gente tem um elemento maciço, né, e a gente tem uma parede que tem que resistir a determinados esforços, né, os elementos constituintes devem ser para resistir estruturalmente, certo? Ou seja, as suas dimensões, suas espessuras, né, se é vazado ou não, devem existir aos esforços que foi considerado, né, certo? E a gente, então a gente tem a diferença, né, dentro do Jubá, o de vedação e o estrutural, né, a gente tem os blocos cerâmicos, né, então é importante a gente saber essa diferença aí, para qual tipo de utilização, qual tipo de interface vai ter em contato com água, se vai ser acima do nível do solo ou abaixo do nível do solo, isso vai influenciar do emprego do bloco estrutural, ok? Aqui a gente tem um exemplo de bloco estrutural perfurado, certo? Olha os furos na vertical. Lembrando que os furos ajudam a diminuir o que? O volume, o peso, né? Assim a gente diminui o peso de todo o elemento de alvenaria, ok? Lembrando que esse é estrutural, ou seja, para resistir aos esforços. Beleza. Então, aqui uma informação bem importante, né? Alvenaria de bloco de concreto, né? Certo? Quando que a gente considera que é alvenaria de bloco de concreto?
assim, cuja área vazada, né, tem que ser inferior a 75% ou igual à área bruta. Então, ó, para ser considerado um bloco de concreto, essa área, a área vazada, deve respeitar esse máximo aqui. E a gente tem diferentes tipos de construções de usos, né? Quando a gente usa a alvenaria de bloco, né, seja de vedação ou estrutural, a gente tem uns critérios de dimensões de alinhamento que devem ser respeitados, né? Isso aí são fornecidos por projetos bem detalhados, né? Certo? Então, por exemplo, lá, aqui vamos supor que em determinado fazer uma construção de bloco de alvenaria estrutural. Então, tem que ter uma mão de obra especializada para esse tipo de serviço, certo? E de acordo com do tipo de projeto, né, a gente vê onde os locais que serão feitas passagens das armações e etc, certo? Então a gente tem que verificar, respeitar alinhamento, aprumação, né? E além disso tem a considerar as instalações embutidas, né? Ou aparente, né? Dependendo do caso, quando for. Tá, agora a gente vai falar de alvenaria de bloco de silício-calcários, né? Esses são blocos são formados pela mistura de cal virgem, né, em pó, e a areia silicosa, né? É um processo de alto calor de alta pressão. Então, esses blocos são feitos de acordo com o que é exigido no projeto, certo? Geralmente, só a resistência, né, do bloco estrutural é em torno de 100 kg força por metro quadrado, né? E o seu índice de a isolação acústica é de 42 decibéis, ou seja, o bloco estrutural ele tem uma boa resistência, né, e um bom isolamento acústico, né? E a gente assenta esse tipo de bloco com argamassa, né? Argamassa de cimento, cal e areia, né? Geralmente a gente usa o traço de 1 para 6 para 1. 1 para 1 para 6. Certo? Então, as armações dessas alvenarias devem ser executadas de acordo com o projeto estrutural e do tipo de solicitação exigida. Ok? Esse aqui é o mais importante. É a alvenaria de bloco celular, né? O que acontece? A gente fala concreto celular, né? Mas nada mais é que uma pasta ou uma argamassa, né? Que tipo elas são embutidas por introdução do ar ou gás mesmo, né? Na pasta, né? Certo? E a gente pode substituir a areia, né? Dependendo da situação, por cisovolantes ou cimento ou pela cal mesmo, certo? Tá. Qual que é a principal característica desse balde de concreto celular, né? É que, tipo assim, é um material mais interessante que tem uma boa resistência ao fogo, né? E tem uma baixa massa específica. Ou seja, permite que a gente tenha uma diminuição do peso, né? Isso aí é importante, ok? E também é assentado por argamassa, né? Argamassa simétrica areia, só que o traço agora é 1 para 3 para 10, ok, né? Lembrando que as juntas uniformes não podem ultrapassar a espessura de 10 milímetros, né? Certo? E os blocos, na hora de assentar, tem que ser umedecidos, né? Certo de assentar. E, posteriormente, fazer a aplicação de argamassa. Agora, os blocos de vidro. Eles não são tantos usuais, né? Mas é importante a gente estar frisando isso aí, certo? Eles são blocos translúcidos, né? Com espessura uniforme. Diferente do ciclocalcário, que a espessura de junta tem que ser 10 milímetros, esse aqui tem que ser 5 milímetros. E o traço da argamassa de assentamento, né, tem que ser 1 para 3, né, de argamassa de cal e areia média, né, ok? Agora a gente vai falar de alvenaria de elementos vazados de concreto, né. Esses blocos, né, antes de você assentá-los, né, você tem que umedecê-los. Por quê? Para que o bloco, né, a água da argamassa, né, não seja pergolado pelo bloco, né, certo? Porque não modifica a reação água-cimento, que poderia modificar o FCK da argamassa, ok? Então, o traço de assentamento desse tipo de alvenaria que é 1 para 4, né, cimento e areia, ok? A gente tem também o drywall, né? Que nada mais é que são
Painéis, né? Painéis prontos, né? Tem sido muito utilizado isso aí por seu isolamento, seu ótimo isolamento acústico, termo, né? E são feitos de gesso acartonado. Então, diferente tipo de ambiente, para um ambiente úmido ou seco, tem diferente tipo de parede de drywall. Agora, a alvenaria estrutural. A alvenaria, assim como ela funciona com um elemento de para vedar, né? Certo? A gente tem também a alvenaria estrutural, que é para resistir a esforços, né? Essa alvenaria tem que ser muito utilizada em prédios, né, em construções mais rápidas, né? Porque aí diminui o consumo de formas, certo? Não precisa tanto de uso de madeira, né? Certo? Então não precisa de mão de obra, tanto de obra de carpintaria. Isso aí influencia nos custos finais da obra, ok, né? É, então vamos mostrar uma imagem aqui, né? E é preenchido com grout, né? Que é um agregado fino de alta praticidade. Beleza, vamos fazer umas questões aqui. O aprimoramento dos métodos de execução de estruturas de vidraças levou à necessidade de alterações significativas no processo de encunhamento das alvenarias. O tal processo consistia em preencher a última camada entre a parede e a laje ou viga de pavimentos com um pedaço de bloco cerâmico ou concreto. Os fragmentos eram abatidos nesse espaço e atuavam, portanto, como um cunho. Vamos lá. Sobre as alvenarias de tijolo cerâmico, é incorreto afirmar. Elas têm afinidade com a redução do peso e a utilização para a validação de elementos estruturais de concreto armado. Exatamente. Além de reduzir o peso, né, a utilização, a alvenaria tem que ter o mínimo peso possível, certo? Para evitar a superdimensionamento da estrutura. E ela geralmente é usada em validação de elementos de concreto armado, né? A gente faz toda a superestrutura da edificação ou da casa, depois o preenche com a alvenaria de vedação, que não tem função estrutural. Então, isso aqui está correto. Sobre os vãos, as vergas devem ser previstas, né? Certo? Em portas, janelas, tem que ser previstas vergas e contravergas. E as contravergas, sobre sendo que nos vãos não pode ser, nos vãos pode ser instaladas portas e janelas, por exemplo. Exatamente. Deve ser instaladas contravergas e vergas. Isso aí não tem discussão nos vãos. Então, a B também está correta. Considerando o mesmo vão onde ela será executada uma alvenaria, a execução desta em tijolo de meio necessita de mais bloco que a execução de um. Incorreto. Se a gente usar tijolo em um tijolo, a gente vai precisar de menos blocos que usar de meio. Então a gente sabe que por enquanto a C está incorreta. Alguns cuidados especiais devem ser adotados na execução, principalmente na interface entre alvenaria e estudo de concreto, para minimizar a infiltração. Isso é o que? O encunhamento que o próprio iniciado acabou de escrever. Então a letra D está correta. Então a alternativa correta é C. Para a execução de uma alvenaria estrutural, quanto à argamassa de assentamento dos blocos, a mesa deverá possuir características específicas. Deverá ser convencional, ou seja, argamassa de cimento cal e areia. Deverá apresentar praticidade reduzida, ok, certo? Usualmente, não precisa ser muito resistente. Não, o FCK da argamassa de assentamento, ela não precisa ter um FCK muito alto, né? Até porque essa está ali só para preencher, fazer as juntas, né? Dos elementos. Deverá possuir resistência igual ou maior que os blocos... Não, é errado. Os blocos devem possuir resistência menor. Então, não, desculpa. Para a execução de uma alvenaria estrutural contra a argamassa de assentamento dos blocos, a mesa deve possuir características específicas. Não pode ser uma argamassa, não é uma alvenaria estrutural, né? É uma alvenaria específica, né? Tanto que eu até falei que exige uma mão de obra específica para ser executado, ok? Portanto, não é uma construção convencional. Deverá apresentar praticidade reduzida, não. A argamassa deve ter uma praticidade alta, né? Para facilitar seu manuseio. Também está errado. Usualmente não precisa ser muito resistente. Para a alvenaria estrutural deve ser resistente. Deverá possuir uma resistência igual ou maior que o dos blocos estruturais. Exatamente. A resistência, né, da argamassa deverá ser maior ou igual que a dos blocos estruturais. Então é a letra D que está correta. Até a próxima.